Chegou na fase de penhora, ele não pagou aquele imóvel, ele vai ser penhorado. E, de novo, Ana, ele vai ser intimado que o bem dele foi penhorado. Olha, o seu imóvel foi penhorado. O próximo passo vai ser a avaliação dele para ser realizado o leilão. Então, de novo, ele tem oportunidade. O bem vai ser avaliado, ou seja, vai um oficial de justiça avaliar aquele bem, porque esse valor de avaliação vai servir para que a gente use lá na hora da realização do leilão. E, de novo, Ana, ele vai ser intimado desse ato processual, ele vai ser intimado. Ele mesmo assim não pagou, aí sim, o condomínio ele vai indicar um leiloeiro, tá? Um leiloeiro com experiência, um leiloeiro com expertise, para atuar ali lado a lado do condomínio. Porque o que a gente quer nessa fase do processo é que o leilão ocorra o mais rápido possível. Porque quando chega nessa fase, Ana, já tem bastante tempo que o condomínio, que toda aquela comunidade está lidando com aquela inadimplência, sobrecarregando os condôminos, sobrecarregando os prestadores de serviço, toda aquela coletividade condominial. Então, é importante que um síndico tenha um leiloeiro de sua confiança para atuar ali lado a lado, para garantir toda a segurança jurídica do procedimento e a celeridade, porque a gente quer que aquilo seja resolvido de forma rápida e de uma vez por todas. E aí o síndico ele vai indicar um leiloeiro, né? Eu vou fazer ali, no caso, a Leilões Já, a Juliana Araújo, eu vou fazer ali a leitura do processo, eu vou analisar o processo, é um trabalho assim, lado a lado mesmo, vou preparar o leilão, né? Vou elaborar o edital de leilão, vou verificar, Ana, se todos os atos processuais foram cumpridos corretamente. Para a gente não correr o risco desse leilão ser anulado lá na frente. A gente tem um problema com esse leilão. Então, o leilão vai estar todo certinho, a gente vai elaborar o edital de leilão. O leilão ele vai ocorrer em 2 datas. O primeiro leilão pelo valor da avaliação, que é a avaliação que o oficial de justiça fez lá atrás. E o segundo leilão, em regra, com 50% de desconto, tá? Mas o juiz pode fixar uma outra porcentagem. Mas, na maioria dos casos, no segundo leilão, ele ocorre com 50% de desconto. E aí a gente realiza o leilão. Através desse leilão, é recuperado, de fato, a saúde financeira do condomínio. O valor, agora vamos falar do dinheiro, né? O valor do leilão, Ana, daquele imóvel que foi leiloado, ele vai ser depositado no processo. Então, aqui nós temos um leilão judicial. Então, eu vendi um imóvel. Semana passada mesmo, eu vendi um imóvel em Jacarepaguá. Foi uma ação de execuções de cotas condominiais. O condômino estava inadimplente há 5 anos. Ele tinha abandonado o condomínio, né, o prédio. Ele abandonou o prédio. E imagina todos esses anos o impacto que isso gerou para aquela comunidade ali, né, para aquela coletividade. Eu realizei o leilão daquele bem, uma cobertura em Jacarepaguá. O valor foi R$750 mil. Foi depositado no processo. A comissão do leiloeiro é paga pelo arrematante, ele paga 5% de comissão para o leiloeiro, diretamente para mim, para o leiloeiro, e o valor, Ana, da arrematação, da venda daquele imóvel, ele é depositado no processo. E aí, o advogado do condomínio precisa pedir no processo a liberação desse valor. É basicamente assim da maneira que funciona. Juliana, que dica importante, né? Eu falo muito isso lá no nosso projeto. A gente não sabe tudo, a gente aprende todos os dias. E a gente tem que aprender com os especialistas para que a gente não faça o procedimento errado. Então, quem paga a comissão do leiloeiro é o arrematante. Isso. Momento algum é o condomínio. O condomínio não tem esse custo. Não tem esse custo. O condomínio ele não vai pagar nada para o leiloeiro, tá? Não existe isso. O leilão judicial, o leiloeiro ele recebe exclusivamente do arrematante em caso de venda. Ali ele vai receber 5% de comissão, tá? E o valor da arrematação, o valor do imóvel vai ficar depositado no processo, vai ficar depositado numa conta judicial. E o condomínio vai solicitar lá nos autos, eu tô falando assim de maneira bem simplificada, tá? Porque existem várias, né, situações que podem acontecer. Como tudo no direito, né? Depende. Mas de maneira assim, bem simplificada, Ana, o condomínio ele vai se habilitar, ele vai pedir lá no processo o levantamento do valor que cabe a ele.
tá? Então, assim, o condomínio, o síndico não vai pagar nada ao leiloeiro. É nesse momento que o advogado do condomínio solicita esse valor e aí, se o proprietário do imóvel tiver outras dívidas que tenha preferência, essas dívidas vão ser descontadas, principalmente Sim, IPTU, para trabalhista. depois sobrar o que vai exatamente para o condomínio. E pode acontecer do condomínio receber um valor que não corresponde ao valor da cota condominial, com juros, Pode. correção e etc e tal. E aí, o leiloeiro tem que colocar essas especificações no procedimento e como que vai ficar isso para o arrematante? Porque ele fica imaginando que ele não vai ter mais dívida nenhuma a partir do momento que entrar no imóvel. Eu acho que é muito importante a gente tirar essas dúvidas também, Ju. Sim, o leiloeiro ele vai constar todas as informações, Ana, no edital de leilão. Por isso que é importante o síndico ele ter um leiloeiro de confiança com expertise, porque o edital de leilão é o documento principal ali, né? O DNA do leilão, é a regra do jogo. Então, o edital ele tem que ser muito bem elaborado, muito bem escrito pelo leiloeiro, é elaborado pelo leiloeiro, porque eles terão todas as regras. Então, nós temos, essa é a maior discussão que nós temos nesse mercado de leilão e condomínio. Por quê? Pode acontecer, sim, do valor da arrematação não ser suficiente para pagar todo o débito. Tá? E aí é uma decisão que o síndico vai ter. Se ele vai dar quitação para o arrematante, ou seja, caso o valor da arrematação não seja o suficiente para pagar o débito, se o arrematante ele vai ficar livre, ele não vai pagar ele não vai precisar pagar o restante do valor, tá? O que eu considero uma boa opção. Por quê? Porque, Ana, as pessoas que participam do leilão, elas querem ter oportunidade. É uma oportunidade, é um investimento. Ela quer ter uma margem de lucro. Muitos compram para investimento, outros compram para morar. Você vai participar de um leilão. Imagina que o valor da arrematação é de 500 mil. Tá? Não tem nenhum outro crédito preferencial, é apenas do condomínio. Mas o valor da execução é 600 mil. Então, nós temos aqui 100 mil reais de sobejo. Você não vai participar de um leilão que você, além de pagar o valor, você ainda vai pagar mais 100 mil reais para o condomínio, porque o valor da arrematação não foi suficiente para pagar o débito. Porque os custos do arrematante também entra o advogado, porque nós estamos tratando de um leilão judicial, precisa o arrematante ter um advogado. Vai entrar a comissão do leiloeiro, quem paga é o arrematante de 5%. Vai entrar o ITBI, 3%, vai entrar as custas cartorárias. Então, existem vários outros custos que o arrematante ele vai pagar. E eu gosto sempre de frisar e sempre de colocar provocar, né, essa reflexão ao síndico, que o arrematante ele é o resolvedor do problema. Ele é uma pessoa que chegou ali para resolver um problema que já dura muitas vezes muitos anos. Então, a gente precisa pensar com carinho, o síndico precisa pensar com carinho, nesse momento, se ele vai dar a quitação para o arrematante, porque é importante também, Ana, para o síndico, ter uma pessoa nova morando ali. Imagine esse apartamento que eu levei a leilão, 5 anos que está abandonado. É importante, é bom já ter uma pessoa ali nova que vai pagar daqui em diante. E para trás, caso o valor da arrematação não seja o suficiente, o condomínio ele pode continuar a execução face ao executado. Aquela dívida não deixa de existir. Isso é um mito que eu gosto de desmistificar. A dívida, você dá a quitação para o arrematante, não quer dizer que a dívida deixa de existir. Você está dando para o arrematante. Mas para o executado, a dívida, claro, caso não haja o saldo suficiente para pagamento dela, vai continuar existindo e você pode continuar executando ela.